Bem-vindo ao curso preparatório para as escolas técnicas e militares, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Antônio e nessa aula eu quero compartilhar com você, estudante de física, e aluno que está se preparando para fazer provas de concurso, uma questão da Escola de Especialistas da Aeronáutica do ano de 2008, uma questão que exigiu dos candidatos o conhecimento de plano inclinado. Então, nós vamos ler o texto da questão, identificar as informações importantes e vamos resolvê-la. A figura abaixo representa um corpo de massa 80 kg em repouso, sobre um plano inclinado 30 graus em relação à horizontal. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a ausência de atritos e a corda inextensível e de massa desprezível. O módulo da tração sobre a corda para que o corpo continue em equilíbrio é de quantos newtons? Então, temos aqui as opções. Bom, como eu falei, os conceitos utilizados são os conceitos relacionados a plano inclinado, já que nós estamos diante de uma figura aqui com um plano inclinado e também foi mencionado na questão que o plano inclinado ele tem um ângulo de 30 graus em relação à horizontal. Então, se esse assunto é do seu interesse, se você é estudante de física, você está se preparando para fazer prova da EAR ou prova da aprendiz de marinheiro ou qualquer outra avaliação que cobre esse conceito, que cobre esse assunto, inscreva-se aí no nosso canal para você ficar por dentro de todas as nossas notificações e vamos à resolução da nossa questão. O primeiro passo para você resolver essa questão é você identificar as forças que atuam sobre esse corpo que está aqui. A primeira força ao qual eu vou destacar é a força peso do corpo. Então, peguei aqui no centro de gravidade do corpo e puxei uma setinha para baixo. Esse vetor representa exatamente a força peso do corpo. Vou colocar um pezinho aqui de força peso. E existem mais outros dois vetores que são as componentes da força peso. Então aqui, ó, essa componente eu vou chamar de PY e essa outra componente aqui eu vou chamar de PX. São exatamente as forças de decomposição da força peso. O ângulo formado entre a força peso principal, que é a força principal, e a componente PY, ele está aqui e é o mesmo ângulo de inclinação do plano inclinado. Ou seja, esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Observe. Bom, e o que você precisa saber com relação a esses três vetores, essas três forças aqui? Você precisa saber decompor essa força-peso. A decomposição dessa força-peso é feita da seguinte forma: PY, que é a força que está colada no ângulo, tá vendo? Que é a força que forma com a força-peso, que é a força principal, o ângulo de 30 graus, é sempre a força principal vezes o cosseno do ângulo formado. E Px, que é a outra componente da força-peso, é a que não está colada no ângulo, tá vendo? É sempre a força principal vezes o seno do ângulo formado. Bom, agora vamos observar o seguinte: qual dessas duas componentes nos interessa para resolver a questão? Bom, nós precisamos que esse corpo que você está vendo aqui, essa caixa, ela fique em equilíbrio. Nós precisamos disso, foi isso que o texto falou para a gente. Precisa ficar em equilíbrio, ou seja, esse corpo aqui ele não pode deslizar no plano inclinado. Bom, e o que é que está segurando esse corpo aqui? O que é que está evitando que ele deslize? O que está evitando é exatamente essa corda aqui, ó. Então, essa corda vai fazer uma força que nós vamos chamar de força T, pois ela representa a tração na corda, e essa força tem a mesma direção e sentido contrário
da força P de x. Tá vendo? Da componente da força-peso. Repetindo para você, a tração, então, que essa corda está fazendo para segurar esse corpo, para evitar que esse corpo deslize no plano inclinado, essa tração tem que ser exatamente igual a P de x. Então, nós vamos escrever isso. Eu vou escrever, ó, a tração tem que ser igual a componente Px, para que o corpo não deslize, não escorregue no plano inclinado. Mas sabemos que a componente Px é a força-peso vezes o seno do ângulo formado. Logo, nós teremos que a tração dessa corda vai ser igual a força-peso. E como é que se calcula a força-peso de um corpo? É a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. E o seno do ângulo será o seno de 30 graus, pois o ângulo formado aqui, ó, é um ângulo de 30 graus. Bom, temos todas essas informações. Portanto, a tração da corda vai ser igual à massa. Quanto vale a massa da caixa? 80 vezes quanto vale a aceleração da gravidade? 10 vezes quanto vale o seno de 30 graus. O seno de 30 graus você consegue na tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, que vale meio. E agora nós vamos fazer conta. 80 vezes 10, nós temos 800. 800 vezes 1, isso dá 800, que dividido por 2, 400 newtons. Portanto, está aí a nossa resposta. A força de tração nessa corda para que o corpo não deslize no plano inclinado deve ser de 400 newtons. Portanto, o gabarito da questão da EA está aí, 400 newtons, letra B. Espero que essa solução tenha sido de grande valia para você. Grande abraço, até a próxima aula.